Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo. E vamos continuar falando sobre doenças psicossomáticas. Então, vamos chamando o pessoal. Vou colocar aqui, fixar o comentário para quem estiver chegando. Boa tarde, Nathalie. Como você está? Seja bem-vinda. Eu vou colocar aqui o tema de hoje: doenças psicossomáticas. Sejam todos bem-vindos. É necessária. Pronto, comentário fixado. Vamos chamar o povo, né, Nath? Chama aí o povo. Sejam todos bem-vindos. Já fixei o comentário do nosso papo de hoje. Já vão anotando as perguntinhas, viu, Nath? Já vá fazendo aí. E aí, gente? Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leila. Boa tarde, Elizabeth. Então, deixa eu chamar só uma turminha aqui. Boa tarde, Grazi. Como vocês estão? Vão perguntando, já fixei o comentário aí. Hoje o nosso tema é doenças psicossomáticas, quando a medicação é necessária. Então, já vão anotando as perguntas, tá? Boa tarde a todos. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Então, o tema, né, desde a semana passada, que tá aí mundialmente, foi sobre Simone Biles, né? Aquela atleta, a ginasta, que de repente disse, não vou mais competir. E aí eu anotei uma parte de uma frase dela que diz o seguinte: temos que proteger nossas mentes e nossos corpos. E aí, o que vocês acharam disso? Eu achei o máximo. Eu acho que todos os profissionais do desenvolvimento humano acharam o máximo, porque o quão importante você se conhecer e respeitar os seus limites. O que é que vocês acham disso? Gente, o som tá ok? Tá legal que eu tô sem fone. Me deu aí um retornozinho, tá ok? E aí, o que é que vocês acham dessa atitude dela? Ela foi muito criticada, né? Muito elogiada. Mas isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? Desde a semana passada, desde o mês passado, com relação às doenças psicossomáticas, né? E aí você já sabe o que são as doenças psicossomáticas. É quando um conflito emocional ele não é resolvido e aí é refletido no corpo, né? E aí tem vários níveis, a gente já falou tudo sobre isso. Tá ok, né? Beleza, obrigada, turma. Então, assim, se estiver baixo, vocês me dêem um feedback, por favor. Então, assim, tem tudo a ver porque esses conflitos emocionais, né? Que quando não são administrados, quando não são resolvidos, o corpo vai lá e fala, né? Ou seja, a doença psicossomática, ela vem para lhe dar uma mensagem de que algo não está bem, que precisa ser resolvido, né? Já falamos sobre isso, exatamente, Lília. Cada um sabe a pressão que passa. E aí, volto a falar como é importante, gente, essa questão do autoconhecimento, porque quando você se conhece, você sabe qual é o seu limite, não é verdade? Quando você não se conhece,
Você vai passando porque você não sabe qual é o seu limite, até onde você aguenta, você vai testando, né? E quando você se conhece, não. Epa, a partir daqui eu não aguento, eu tenho que ficar aqui. Quando a gente respeita esses limites, gente, a coisa flui assim, muito bem, entendeu? Porque assim, as frustrações do dia a dia, elas sempre vão existir, né? Problemas, eles sempre vão existir, conflitos, eles sempre vão existir. Não quer dizer que isso não é um conto de fadas, mas a gente tem que aprender a como administrar esses conflitos, a como administrar essas frustrações. E aí, quando a gente se conhece, a gente sabe o nosso limite. E aí a gente respeita isso. Não é verdade? Faz sentido para vocês? Então, assim, falando sobre a questão das doenças psicossomáticas, eu já falei a questão do conceito, que são, né, que elas trazem uma mensagem pra gente, dizendo que algo não tem a ver. E aí aí a gente começa a entrar nesse limite, da gente saber qual é o nosso limite, saber se conhecer. Quando é que eu realmente sei, né, que eu ultrapassei os meus limites, que eu não resolvi os meus conflitos emocionais e agora o meu corpo tá dando sinais disso, né? Como é que o meu corpo pode dar sinais disso? Aí a gente também já falou nas outras lives. E aí quem está aqui e não assistiu as outras lives, corre lá que está imperdível. Estão maravilhosos, com vários profissionais dando muitas dicas de como a gente tá trabalhando todas essas questões. Então, assim, sabe aquele momento que de repente eu não durmo bem, eu tô mais irritada, né? Eu tô mais impaciente, eu tô com mais dor de cabeça, eu tô com mais dor no corpo, meu ombro dói, meu joelho dói, minha coluna dói, entende? Ou seja, coisas que antes não aconteciam comigo e agora tá acontecendo. E aí a gente já viu que muitas das vezes a doença, ela tem um nível que começa energético, quando ela não dá sinais nenhum, mas o conflito já está acontecendo, né? Depois ela passa para um nível funcional, que aí alguma coisa já não funciona bem, a dor no meu joelho não me deixa andar, mas eu faço um exame e não dá nada. Até que ela chega no nível orgânico, e aí sim, os exames todos vão dar alterados. Lembram que eu falei de todas essas fases? E aí, se eu não vou cuidando desde o início, ela vai evoluindo até chegar no estágio mais avançado. Mas, independente de qualquer estágio ela esteja, nós podemos estar cuidando. E aí, por isso que essa questão da Simone Biles, dela reconhecer, né, os limites dela, é muito pertinente à nossa conversa. Por quê? A partir do momento que eu começo a perceber tudo isso, eu sei que eu preciso de ajuda. Ou eu tento refletir o que é que está acontecendo à minha volta, né? Tento fazer um raio-x geral da minha vida. E tenho a capacidade de dar resolutividade nesses conflitos, ótimo. Mas tem pessoas que não conseguem sozinha. Elas precisam de uma ajuda. E aí essa ajuda é um apoio psicológico, né? De um profissional, e aí é um terapeuta corporal, é um terapeuta integrativo sistêmica, um terapeuta neurosistêmico, ou seja, a gente tem uma gama de profissionais da ajuda que podem estar fazendo esse serviço, tá? Ok, eu procurei o profissional da ajuda, né, o psicólogo, o terapeuta, mas aquela sintomatologia, ela agora está impedindo de que eu realize alguma atividade. Somente o profissional da ajuda, né? Só ele me dizendo, me direcionando o que é que eu tenho que fazer, a Joselito, eu não consigo. Então, meu psicólogo, meu terapeuta disse assim, não, poxa, você tem que fazer uma atividade física, você tem que fazer... melhorar seus pensamentos, né? Você tem que entrar em ação, e todo mundo fala, mas eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Já ouviu isso de alguém?
Vocês já ouviram isso? Vocês já passaram por isso? E aí que entra a questão, quando é que nas doenças psicossomáticas a medicação é necessária? Quando isso já está no nível, né, orgânico e já lhe impede de você estar realizando algumas atividades, impede de você fazer o que tem que ser feito. E aí a medicação, ela é necessária. E aí você vai ter que procurar o profissional médico, né? Então não é a questão de auto se medicar, o remédio do amigo não é o mesmo que pode servir para mim, é a questão de realmente procurar um médico. A ressalva, que aí agora o X da questão que eu vou explicar para vocês é o seguinte: ok, eu preciso dar medicação para me auxiliar a eu começar a fazer o que tem que ser feito, a eu entrar em ação, a eu fazer aquilo que meu terapeuta, meu psicólogo está recomendando, ok? Então a medicação ela vai servir desse suporte. Por que que isso acontece, Joselita? Eu vou explicar agora. Muitas das vezes esses problemas, eles não, apesar de ter o conflito emocional, lembra que a raiz de tudo é aquele conflito emocional, a nossa questão mental e emocional. Mas tudo isso no nosso corpo acontece por conta de um desequilíbrio neuroquímico, ou seja, não é só o emocional, não é só o mental, a gente tem um distúrbio neuroquímico. O que significa isso, Joselita? Entre um neurônio, que é a nossa célula do nosso sistema nervoso, a nossa célula básica, eles entram em contato com um e outro para poder formar uma rede que vai levar a informação do corpo para o cérebro, do cérebro para o corpo, certo? É uma rede toda do nosso sistema nervoso. Então, esse neurônio, muitas das vezes, quando vai encontrar com o outro, existe um espaçozinho assim, que é chamada fenda sináptica, onde substâncias químicas vão estar ali para auxiliar essa transmissão de informação. Nesse distúrbio neuroquímicos, essas informações, elas não são passadas, porque essas substâncias, elas deixam de ser produzidas ou são produzidas em modo insuficiente, entende? E aí, como é que a medicação vai ajudar nisso? A medicação, ela vem e faz com que essas substâncias que estão aqui, que vão auxiliar a passagem de informação, elas sejam produzidas. E como elas não são produzidas, às vezes elas são injetadas. Então a medicação ela vai fazer com que essas substâncias, esses neurotransmissores, passem a ser produzidos e a comunicação ela se dê. Por isso que a medicação, muitas das vezes, aí você começa a tomar a medicação e aí você começa a se sentir bem e aí você tem disposição para fazer atividade física, aí melhora a ansiedade, aí você passa a dormir bem, entende? Existe toda uma melhora da sintomatologia. E aí você vai começar a realmente fluir na terapia. A ressalva é, e aí quem tiver dúvida pode ir anotando aí que eu respondo já já, tá? A medicação, o fármaco, ela não vai curar você das doenças psicossomáticas, certo? Ela só vai lhe dar ajuda, um apoio para que você siga nesse processo. Por que eu digo que esse é o X da questão? Se você está tomando uma medicação, somente a medicação não vai lhe ajudar. E aí vocês mesmos podem dizer, quem conhece pessoas que usam medicação para transtorno de ansiedade há anos, melhoraram? Que usa medicação para depressão, né? Melhoraram. O que é que eu quero dizer isso, gente? Eu quero que fique claro, muito pelo contrário, eu estou explicando a necessidade da medicação, mas eu estou querendo que vocês também vejam a questão de que só a medicação, ela não vai surtir esse efeito. O que é que vai ficar faltando? A outra parte, que é cuidar da mente, cuidar do emocional, entende? Então, se você faz terapia e aí necessitou entrar com medicação, não deixa a terapia. Os dois têm que andar juntos.
Porque a medicação, ela é apenas um suporte, ela é apenas um apoio para que essas suas células, elas comecem a produzir. Mas elas têm que serem produzidas sozinhas, entendeu? Você não pode ficar na dependência de que só a medicação produza isso para vocês. Não, ela tem que ser temporária. Ela tem que ser só dada esse suporte e a terapia para que você consiga, né, se conhecer, aprender com todo esse processo, porque terapia, gente, é aprendizado, tá? Aprender com todo esse processo e conseguir andar sozinha, entende? Então, assim, dúvidas coloquem aí, viu? Porque eu sei que muita gente aí tá só a cabeça caraminholando, como diz o ditado, tá? Compreenderam bem essa questão, eu quero que isso fique muito claro para vocês, gente. Assim, a medicação, existe um momento que ela é necessária, ok? Mas ela sozinha não vai conseguir lhe ajudar. Lembra que qual é a causa da doença psicossomática? Um conflito emocional não resolvido. Então, a medicação vai resolver esse conflito? Ou é você que precisa resolver esse conflito? Quem é que vai poder lhe ajudar a resolver esse conflito? É a medicação ou o profissional da ajuda? Ou, melhor ainda, você, né? É você que precisa resolver esse conflito. Então, a medicação, volta a falar, ela vai servir apenas de apoio para que você consiga voltar a andar. Entende isso, gente? Faz sentido para vocês? Coloque aí as perguntinhas. Deixa eu ver no meu roteirozinho que eu falei. Então, assim, Larissa, seja bem-vinda. Certo, turma? Então, me percebi que estou, né, com algumas sintomatologias que pode ser, porque a gente sabe quando tem um conflito emocional, às vezes a gente quer fechar um olho, né, fecha o outro, mas a gente termina sabendo. Então eu percebi isso, eu tenho que procurar, não consigo lidar com isso sozinha, procura ajuda, tá? Então a gente tem vários profissionais de ajuda aí que podem estar auxiliando. Percebi que mesmo com o profissional da ajuda ainda tá muito difícil, tá muito pesado para mim, certo? Eu não tô conseguindo fazer o que tem que ser feito. Então a medicação talvez seja necessária. Procure o profissional médico para poder ver essa medicação. Ah, tô usando medicação, preciso largar a terapia já que estou com medicação? De jeito nenhum. Tem que andar os dois juntinhos, certo? Por quê? Porque a medicação, o fármaco, não é ele que vai tirar o seu conflito emocional. Quem vai lhe ajudar é principalmente você e o profissional da ajuda. Ficou claro isso? Me dê aí um feedback se isso tá claro para vocês, que é a minha missão de agora de tarde, é só esclarecer essa situação. Me dê aí um feedback se isso ficou claro para vocês. O que é que vocês acham? Se faz sentido, me dê aí um retornozinho. Nath, cadê suas perguntas? Estou com saudades das suas perguntas cabulosas. E aí, turma? Ficou claro? Você concorda? Faz sentido para você, Cleonides? Faz sentido tudo isso? Você já viu alguém nessa situação? Então, assim, enquanto vocês fazem pergunta aí, que hoje está todo mundo muito tímido, até Nath, só porque está evoluída, não quer mais perguntar. Então, turma, assim, joia. Aí, o que acontece? Você tá tomando a medicação, né? Tá fazendo o acompanhamento com o psicólogo, com o terapeuta. E aí agora
Dona Delma, a senhora quer participar ao vivo mesmo ou foi só um erro pedindo a solicitação? Me diga aí, senão eu coloco a senhora para participar, tá? Então, eu tô tomando a medicação. Estou com um profissional de ajuda. Já fiquei, né? Já melhorei bastante da minha sintomatologia. Já me sinto apto para a vida, né? O que é apto para a vida? Se eu estava doente, né? Que não tinha doença, eu que estava doente por conta do meu conflito emocional. E agora eu melhorei de tudo isso. Aí eu pergunto a vocês, existe a necessidade de continuar tomando essa medicação ou não? Respondam aí para mim. Eu já melhorei, eu sei que a doença, né, que eu estava, é porque eu que estava doente devido a um conflito emocional não resolvido, né? Fiz acompanhamento com psicólogo, com terapeuta, tomei a medicação. Melhorei de toda a sintomatologia da doença. Aí me respondo, aí agora eu preciso continuar com a medicação, né? Eu já expliquei qual é o sentido da medicação nessa questão da doença psicossomática. Seja ansiedade, né? Seja uma depressão, seja outras coisas. Eu preciso continuar com essa medicação? Aí eu vou dizer, depende. A medicação que você está tomando é para a questão física, ou seja, a minha doença não, né? Que a gente não tem, eu abomino essa questão da gente se apossar de doença, não. A doença, ela existia, só que aí ela já estava no nível orgânico, que ela trouxe algumas consequências, algumas sequelas. Então, para o nível físico, eu ainda preciso tomar essa medicação? Pode ser que sim, né? O médico é que vai estar dizendo. Agora, eu tenho uma medicação que eu fui para o psiquiatra e ele passou essa medicação porque eu estava com ansiedade exacerbada, não estava conseguindo dormir e tudo mais. Aí eu já mostrei qual é a função dessas medicações para vocês, é restabelecer, né, o equilíbrio bioquímico para que as informações dos neurônios eles comecem a passar sem interrupção, não é isso? Então, se eu já resolvi, eu preciso tomar medicamento para dormir a vida toda, eu preciso tomar um remédio para ansiedade a vida toda. E aí eu não vou responder, eu vou deixar como reflexão para vocês, tá? As medicações são necessárias, mas no caso das doenças psicossomáticas, elas não vão curar, né? Entre aspas, elas não vão resolver aquele conflito emocional. Muito importante o que o Cláudio nos colocou aqui, não suspender o medicamento sem orientação médica, ou seja, o médico lá, ele vai passar de acordo com os seus sintomas. Então, se você continua dizendo assim, não, se retirar o meu remédio, eu não durmo e tudo mais, ele vai continuar passando. Mas eu garanto, se você começar a tomar uma atitude enfrentativa da vida, dormir muitas das vezes quando são resolvidas, preste atenção no que eu estou dizendo, viu? Para depois não estarem invertendo as coisas que eu falo. Dormir muitas das vezes, se eu não tiver um distúrbio neuroquímico, se eu não tiver alguma patologia associada a isso, dormir muitas das vezes é questão de hábitos, né? Já ouviram falar higiene do sono? É você fazer toda uma preparação para que você possa dormir, ok? Isso, quando algumas pessoas elas já estão com a medicação há muito tempo, ela não pode ser retirada de uma vez só, e não é isso que eu estou falando, entendeu? O que eu quero que vocês reflitam é a necessidade da medicação. Ela tem necessidade? Tem, ótimo. Ela já não tem mais necessidade, então precisamos rever essa questão.
Mas da mesma forma que a gente vai ao médico para que ele nos passe a medicação, somente esse profissional ele também pode estar retirando. Não precisa ser retirado, não pode ser retirado de uma vez, ele é que vai orientar toda a questão do desmame, entendeu? Então ele que passou, ele que vai retirar. A reflexão que eu deixo aqui é a que a gente começou, certo? E aí eu vou ler novamente aqui as palavras de Simone Biles que eu disse que moveu, né, os comentários dessa semana. Temos que proteger nossas mentes e nossos corpos. Como é que a gente protege nossas mentes e nossos corpos? A gente já falou em várias lives, né? Trabalhando toda essa questão. Então hoje eu tenho que realmente rever o que eu ando pensando, o que eu ando sentindo, o que eu ando fazendo, entende? Porque tudo isso vai refletir na minha mente, no meu corpo e no meu espírito. Lembram que a gente trabalha os 4 pilares e eles não trabalham de forma isolada. Então eu tenho que trabalhar o pilar físico, o que é que eu estou fazendo com o meu corpo. Eu tenho que trabalhar o pilar mental, o que é que eu estou pensando. Eu tenho que trabalhar o meu pilar emocional, né? O que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou permitindo me sentir. E eu tenho que trabalhar o pilar espiritual. Então, esses 4 pilares, eles precisam ser trabalhados para que a gente tenha a procurada saúde. Saúde integral é isso, entende? Alguma dúvida, alguma questão? Deixa eu... Nathalie está perguntando assim: existe solução para as dores psicossomáticas sem medicação? Depende da dor. Que agora voltou, né? Travou aqui, a internet caiu, mas agora voltou. Voltou para todo mundo? Me dê aí um feedback. E aí, turma? Voltou para todo mundo? Congelou a imagem, mas agora voltou? Ok. A internet aqui deu uma oscilada. Então, como eu estava falando, Nath, vai depender em que nível tá essa doença. Tá no nível energético? Consigo, sem medicação. Tá no nível funcional? Ainda consigo sem medicação. Agora tá no nível orgânico, eu já não consigo mais sem a medicação. A medicação ela é necessária, entendeu? Porque já teve alguma alteração de estrutura, já teve alguma alteração, né, de, digamos assim, de funcionabilidade daquele órgão, entendeu? Então, vai depender em que nível tá essa doença. E aí sim eu posso atuar sem a medicação. Vou dar um exemplo aqui de hoje que aconteceu aqui no consultório. E se ela tiver aí, ela pode até confirmar para mim, dar o depoimento dela. Chegou uma paciente, né? Ela já estava tratando da questão do ombro dela. E aí tava com dor, né? Mas até agora acho que ela não fez nenhum exame que desse alguma alteração, mas ela tava com dor. E aí a gente tratando com acupuntura e tudo mais. E aí eu falei pra ela, né, assim que a questão do emocional, e ela tá acompanhando as lives, e aí ela veio me falar nessa questão emocional. E aí eu expliquei a situação para ela, né, de que o lado do ombro que ela estava sentindo era referente a um conflito, era referente a um conflito com determinada situação e tudo mais, e tudo fez sentido para ela, tudo fez sentido para ela, e eu tenho certeza que depois que ela começou a refletir e ver o que é que ela pode fazer, que agora ela já tem algumas situações que ela já começou a refletir e tudo mais. E talvez
né? Depois ela pode vir nas lives contar pra gente, ela não vai mais sentir dor nesse ombro. Por quê? Porque o conflito que estava dentro dela, talvez já tenha sido resolvido. Ou talvez, né, a partir da consciência dela, ela vai começar agora a compreender, a aprender a dar um novo significado daquilo. Talvez o ombro dela não doa mais, entendeu, Nathalie? Então é assim que as coisas acontecem. Pode ser que dependendo do nível que essa doença tá, você resolver esse conflito, a dor, ela cesse. Agora, dependendo do nível mais avançado, talvez ela não cesse somente com o aprendizado, com a compreensão, com a ressignificação da situação. Ela realmente precisa da medicação, tá? Então, a gente tem que saber quando a medicação é necessária, porque a medicação, muitas das vezes, ela é necessária. A gente trabalha, certo? De forma integrativa, ou seja, os sistemas, eles têm que ser integrados. Agora, o que eu quero deixar de reflexão, que foi o que eu comecei, né, a live para vocês, é o como é importante a gente se autoconhecer, a gente se conhecer. Gente, isso é tão importante. E aí os profissionais do desenvolvimento humano, os profissionais da ajuda, estão aí, tá? Por quê? Quando a gente se conhece, a gente sabe até onde a gente pode ir. A gente sabe os nossos limites. A gente sabe até onde eu aguento aquela pessoa, né, tóxica que tá do meu lado. Até onde eu aguento um emprego que tá me fazendo tão mal, tão mal. Até onde eu aguento. Eu me conhecendo, eu digo, não, até aqui eu aguento, agora não dá mais, eu preciso sair. Entendeu? Então essa é a reflexão do dia de hoje que eu quero deixar para vocês, a questão do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, da gente se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente respeita nossos limites. É muito importante a gente respeitar nossos limites. Então eu costumo dizer que nós somos seres emocionais, né? Uma roupa de seres racionais. Então as emoções, elas estão ali o tempo todo. Nós somos seres emocionais. Então, eu tenho raiva, né? Você tem raiva, a gente tem mágoa, a gente tem raiva, a gente tem tristeza, a gente tem alegria e tudo mais. Mas, né? O sentimento da raiva, do medo, da tristeza, muitas das vezes eles desencadeiam, né? E a gente já falou isso, substâncias que elas são necessárias para o funcionamento do nosso organismo, mas quando elas estão em grande quantidade exacerbadas, elas fazem o efeito reverso, elas começam a nos prejudicar. Então são emoções que a gente tem que dosar. Eu me permito sentir raiva, eu me permito ficar triste, e a tristeza, muitas das vezes, ela faz com que eu me recolha, com que eu reflita, né, sobre tudo que está acontecendo, mas eu não posso ficar só na tristeza. Então eu costumo dizer que para essas emoções a gente dá prazo de validade. Aí eu permito-me ficar triste e tudo mais, mas eu tenho que dar um prazo de validade. Qual a finalidade daquela minha tristeza? Eu refletir sobre aquela situação, tá? E agora refletir o que é que eu posso fazer, mas eu tenho que sair daquela fase, daquela tristeza. Ah, eu não consigo sozinha. Então peça ajuda. E quando a gente se conhece, é isso que eu tô dizendo. A gente sabe o limite e sabe o momento de pedir ajuda. Certo? Seja um profissional da ajuda, seja um amigo, né? Seja um irmão, seja os pais, seja quem for, peça ajuda. E aí vem o outro lado da moeda, né, gente? A gente precisa prestar atenção às pessoas que estão ao nosso redor. Ainda mais agora, nesse período que a gente está vivendo, né? De pandemia, onde todos estão muito sensíveis. Então, a gente não sabe o que o outro está passando. Então, vamos ter mais empatia, vamos ser mais solidários, né?
Vamos prestar atenção às pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes elas estão pedindo ajuda e a gente não tá vendo, certo? Então são dois lados da moeda que eu vou deixar como reflexão hoje. Aprender a se conhecer, respeitar os seus limites e saber pedir ajuda. E o outro lado, saber ajudar. Essa é a reflexão que eu deixo aqui para todos nós agora à tarde. Perguntas? Se não tiver perguntas, eu vou me despedindo de vocês. Não é verdade, Lady? Fez sentido para você tudo isso que a gente conversou agora à tarde? Respondido, Nath, sua pergunta? Sim, deixa eu ver, acho que não. Não. E aí, mais perguntinhas? Não? Então, assim, uma das coisas, né, uma das minhas vertentes de tratamento é a gente trabalhar a gratidão, certo? Então, quando a gente trabalha a gratidão, o ato de ser grato verdadeiramente, tá? Isso não quer só que eu diga obrigada, obrigado, obrigada. Não, isso, ser grato vai muito além disso, certo? Ser grato é você verdadeiramente ser grato desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Em tudo que acontece, ser grato, certo? Porque, como eu costumo dizer, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E aí significa que quando eu acordo, eu já acordo em agradecimento. Eu agradeço pela vida, né? Eu agradeço pela saúde, eu agradeço porque eu estou andando, porque eu estou respirando, né? Então a gente começa a agradecer por tudo que ocorre na vida. Eu agradeço porque de repente eu tinha que sair de casa e minha moto não pegou. Ando de moto, gente. Minha moto não pegou. Eu agradeço. Sabe por que eu agradeço? Porque ali pode ser um livramento. Então, quando você entra nessa energia do agradecimento, as coisas elas ficam mais leves. E não acredita em mim. Não acredito nada disso que eu tô falando. Façam e aí depois vocês me dizem, certo? Quando a gente entra nessa energia do agradecimento, né, de ser verdadeiramente grato, a nossa energia, ela começa a mudar. Já falei para vocês que nós somos seres de energia, né? Nós somos feitos de energia, a física quântica tá aí para já bater o martelo sobre isso. Então, quando a gente trabalha a vibração da gratidão, a nossa energia, ela melhora. Não acredite em mim, vou lá e faço. Isso é uma das vertentes. E aí, não somente para as doenças psicossomáticas, que é o nosso, tem outros, mas para a vida geral, né? Para você trabalhar os pensamentos de uma forma geral, para trabalhar as emoções de uma forma geral, agradecer é o começo. Fica a dica, certo? Façam e aí depois me digam como vocês ficaram. Mais alguma pergunta? Gente, eu vou me despedindo. Agradeço carinhosamente, de coração, pela companhia de vocês, certo? Espero que tenha a reflexão que a gente deixou hoje, façam que vocês movam algumas situações de vocês. Estou à disposição, né? Tá lá pode ir no meu direct, pode ir lá na bio, já cai no meu WhatsApp. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Beijos no coração, uma excelente tarde, que Deus abençoe grandiosamente nossas vidas, que tudo seja leve, tá? Deixa eu ver aqui só, acho que... Não era pergunta. Que tudo seja leve. Beijo no coração de todos. Tchau.